antecedência para a gente fazer uma troca com alguém, para você fazer uma troca com alguém, mas não fica calado. Isso, né? Há uma dificuldade, há uma situação pontual, já procure fazer essa troca, né, de imediato, para que a gente não fique, de certa forma, sem esse momento de jejum. Amém? Eu vou precisar ser extremamente breve nessa palavra, mas eu tenho por certo que Deus tem algo para liberar sobre as nossas vidas. Está muito alinhado com o que a pastora Rafa falou sobre o jejum. Nós vamos falar um pouquinho nesse momento sobre como é que eu posso usar esse tema. É uma palavra voltada à esperança e fé em um tempo de muita turbulência. Nós vivemos um tempo de grandes desafios em nossa nação. O Brasil enfrenta um momento muito difícil, muito turbulento, né, de insegurança, de um esfriamento espiritual, bem como também de uma política que ela está devastada, uma política que ela está desalinhada, uma política onde é perceptível que as notícias dos últimos dias eles mostram, sabe, situações de perseguições, de injustiça e de crise dentro de uma sociedade, onde nós observamos pessoas que se levantam para a defesa de um povo e de uma nação, e elas se tornam presos, e na grande maioria presos políticos. Mas eu tenho certo que Deus é Deus, e Deus é um Deus de esperança e de transformação. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos contemplar que em tempos difíceis, Deus sempre tem um plano para o seu povo. Em tempos de turbulência, em tempos de dificuldades, em tempos onde há, sabe, um vento que sopra contra o povo de Deus, em tempo de perseguição, Deus sempre tem um plano para seu povo. Amém? Diga assim: Deus tem um plano para mim, e eu vou viver a plenitude daquilo que Ele preparou para a minha vida. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas realidades. Em Salmo 46, do 1 ao 3, lá tem uma palavra que nos enche de esperança, que nos fortalece, que diz assim, Salmo 46, de 1 ao 3: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ou seja, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Amém? E Ele é um socorro presente para as nossas vidas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às más notícias que se levantam contra a nossa vida, que se levantam contra a igreja, se levanta contra. Nós temos por certo que o Senhor tem um plano, e o plano da parte de Deus é um plano de vida e paz. Amém? Amém mesmo? Pastor, e como é que eu começo a entender essas coisas? Primeira coisa que nós precisamos fazer: aplicar essas realidades. E como aplicamos? Reconhecendo cada uma delas. Assim como o salmista reconheceu a turbulência, precisamos ser honestos contra a situação atual a qual nós vivemos. Se você parar um pouco e abrir o teu WhatsApp, se você abre o teu Instagram, se você abre as notícias, você vai ver, sabe, o quanto há um correio de mal notícias liberado contra as nossas vidas, liberado contra a humanidade. Um momento de perseguição, um momento que muitas vezes, sabe, até nos deixa angustiados. Eu fico pensando uma realidade dessa, que houve um desfecho agora pela manhã lá no Portal do Sol. Gente, quem conhece o Portal do Sol?
Gente, é muito tranquilo aquele lugar. Nossa, é muito tranquilo. É local para as pessoas dormirem de porta aberta. E do nada, acho que a polícia todinha do Rio Grande do Norte estava lá. Ontem era 9 horas da manhã. Nós saímos do Cidade das Rosas e estávamos indo para o Nélio Dias, porque na minha casa tem atleta, tem lutador. E quando chegava ali pela altura da Ambev ali, né, onde era a Ambev, tem a passagem da linha do trem, e eu fui fazer aquele retorno. De repente passam 2 viaturas da Civil em alta velocidade, e eu encontro mais 2 viaturas da Polícia Militar. Achei estranho, mas passaram, e provavelmente estavam fazendo ali para começar a operação. Daqui a pouco estoura no celular uma confusão tal, que vem um desembaraço uma hora dessa. Ou seja, a pergunta é: aonde há um local tranquilo, aonde você pode falar, não, aqui está tudo em paz? Em dias turbulentos como os nossos, está difícil você encontrar. Essa é a grande realidade. Mas o que nós aprendemos hoje pela manhã, a primeira coisa eu preciso fazer como salmista: reconhecer que o Brasil, que é a nossa nação, ela vive em um momento turbulento. Um momento onde as pessoas que foram colocadas em uma liderança que deveria nos representar estão mais perdidos do que cego em meio às balas do Portal do Sol. Não sabem para onde correr, porque eu nunca vi tanta bala dentro de uma casa. Eu estou doido para ver qual armamento esse pessoal tinha lá dentro. Não sei se já saiu, mas era muito forte. Imagina um cego no meio desse tiroteio. E como eu sou um homem que vivo por símbolos, a realidade do Portal do Sol tem muito a ver com a realidade da nossa nação hoje. Estamos em meio a um tiroteio. E qual será o desfecho? Deixa eu dizer algo a você: Deus sempre tem um plano de paz para o seu povo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas existe uma promessa da parte de Deus dizendo que nem eu e nem você seremos atingidos. Há uma promessa da parte de Deus ao meu e ao teu respeito. Não importa o que está acontecendo, o que importa é que eu e você estamos guardados nele. E nós precisamos viver essas realidades e essas promessas a qual Deus tem para as nossas vidas. Eu não quero saber, sabe, se o comércio de Macaíba está fraco. Eu vou florescer em meio, sabe, a dificuldade que existe naquele lugar. Ah, está deserto, pronto, as melhores flores vão dar em meio ao deserto. Esse é o seu papel. Eu não quero saber como o comércio da Pompeia se está se comportando. Eu vou florescer em meio à tribulação, em meio à turbulência. Por quê? Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu preciso reconhecer a realidade a qual estou inserido, mas eu preciso também entender que eu não dependo dela e eu não sou guiado por ela, eu sou guiado por Cristo. Amém? Você quer um exemplo de fé em tempos difíceis? Quem é um porteiro do dia? A gente fica ali, ó, por trás da cortina, procurando ver quem é o porteiro. Eu chutaria que era João. Hã? Ah, sim, tá certo. Vinícius. Tá bom. Cada um com seu chamado, né?
Em Êxodo, no capítulo 3, do 7 ao 8, diz assim: disse o Senhor, certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, para livrá-lo da mão dos egípcios. Ou seja, Deus ouve o clamor de seu povo, e por ouvir o clamor do seu povo, Ele vem para intervir. Isso nos traz uma garantia, que em meio à opressão, Deus está atento ao nosso sofrimento, e é certo que Ele vai se levantar para agir. Aonde eu quero chegar? Você acha, queridos, que Deus, Ele não está vendo o que está acontecendo com a nossa nação? Você acha que Deus não está vendo a injustiça que está acontecendo? Será que Deus não está vendo as coisas que estão acontecendo no mais alto nível do governo? Será que Deus não está vendo, sabe, as coisas que estão acontecendo, sabe, no meio da justiça brasileira? Tenha por certo, Deus vai intervir. E o nosso papel é esse a qual a pastora Rafa falou há pouco tempo: se posicionar, orar, buscar, interceder e liberar um decreto da parte de Deus sobre a nossa nação. Amém? Precisamos aplicar essas verdades, porque Deus vai agir, irmãos. Deus vai se levantar, e tenha por certo, Ele vai levantar e vai usar homens e mulheres. Por isso que determinamos nesse momento, iniciaremos um jejum, cobriremos a igreja por 1 ano, a partir de 1º de agosto, e iremos até o final de julho no que vem. E eu acredito que isso vai ser tão bom que a gente vai até continuar, se assim Deus permitir. Mas eu quero trazer outra referência bíblica. Daniel capítulo 6, no verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que a carta estava assinada, entrou em sua casa, abriu as janelas do seu quarto, que estava voltado para Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, Daniel enfrentou a perseguição, mas manteve a sua fé e o compromisso para com Deus. Ou seja, irmãos, não importa a notícia, não importa o relatório do inimigo, não importa a forma a qual você vai receber, sabe, a informação. O que importa é o seu posicionamento. Você continuar certo, crendo que o Senhor fará algo ao nosso respeito. Deus fará algo a respeito da nossa nação, porque o Brasil é do Senhor, o Rio Grande do Norte é do Senhor, a nossa cidade é do Senhor, e nós estamos aqui, sabe, como luzeiros desse mundo, para declarar para a expansão do seu reino, e nós não admitimos, sabe, que o diabo avance, mas pelo contrário, ele vai recuar em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Amém? Quando nós entendemos isso, nós começamos agora, sabe, a viver uma esperança e fé de quê? De uma grande restauração. Por quê, queridos? Porque não dá, sabe, eu fico olhando, sabe, a governadora coloca um outdoor dizendo que os homicídios do nosso estado caiu. O governo federal começa a se animar e celebrar, sabe por quê? Foi só 44 mil homicídios no Brasil. Gente, houve uma queda mínima, mas ele está dizendo, caiu o homicídio. E celebra porque 44 mil pessoas morreram. Os Estados Unidos é um país violento, mas nós sabemos o tamanho daquele país. E se eu disser a você que lá foi 16 mil pessoas, que na Inglaterra 300, que no Nordeste brasileiro 19 mil pessoas morreram de homicídio. A mesma população existe na Itália, menos de 400 pessoas morreram na Itália. Eu não tenho que celebrar esses índices a qual o governo está falando. Por quê?
porque é absurdo. E o que eu tenho que fazer, pastor? Eu preciso, enfrentar com uma grande infantaria, dizer: avança ao reino, que o reino de Deus avance, que o reino de Deus prospere. Porque a diminuição do homicídio, das injustiças sociais, elas só vão realmente acontecer em nosso país quando o reino de Deus avançar. Isso eu não estou dizendo que a igreja como instituição, mas eu falo da expansão daqueles que carregam a Cristo em toda a esfera da sociedade. Mas há uma promessa de restauração. Em Jeremias, no capítulo 29, no verso 1, diz assim: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, esperança e futuro. Deus tem planos de bem para a nossa nação. Mesmo quando tudo parece que está perdido, como os dias atuais que nós estamos vivendo, Ele é capaz de restaurar e transformar. E eu tenho por certo isso. Eu creio dessa forma. Último tópico que eu fiz aqui um resumo dessa ministração. Mas o último tópico dessa ministração chama-se a resposta da igreja. Ou seja, a tua resposta em meio ao caos. E eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Crônicas. No capítulo 7, no verso 14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não sei se você consegue entender o que está escrito aqui e quão profundo é esse ensinamento, mas aqui fica muito claro que há um chamado para a ação por parte da igreja do Senhor. Aqui fica muito claro que a igreja, ela não pode estar parada, mas pelo contrário, existe um posicionamento da igreja para esses últimos dias. A resposta da igreja em tempos de crise deve ser estar prostrada, estar em oração, estar numa posição de clamor e de busca da face do Senhor. A resposta da igreja é a hora de uma pregação de arrependimento, de busca, de intercessão em meio à crise. Por quê? Porque existe uma promessa da parte de Deus, que vai ouvir a noiva e vai restaurar a noiva, vai restaurar a nação. Amém? Se eu pudesse fazer um resumo dessa ministração, eu faria assim, dentro de uma frase: em tempos difíceis, em tempos turbulentos, Deus permanece fiel e Ele não esquece dos seus. Não importa o relatório a qual você está ouvindo, não importa a qual relatório você está vendo, não importa, o que o mundo dos negócios está falando, não importa o que os grandes conhecedores estão pregando. O que importa
é o que Deus diz ao teu respeito. Eu não sei se você ainda entendeu, mas o que eu quero dizer a você: esse é um tempo de você estar reposicionado. Se levante e se posicione e diga: Senhor, eu nasci para um tempo como este. Eu nasci para florescer em meio ao deserto. Eu nasci, sabe, para fazer a diferença em meio à crise. Não importa os que se levantarem, não importa os gigantes que virão ao meu encontro, eu sei que o Senhor tem planos de vida e paz ao meu respeito. Eu sei o que o Senhor está preparando para a minha vida, e eu sei o que o Senhor quer fazer nos próximos dias. É isso, irmãos. Não dá para que a igreja fique acuada. Não dá para que a igreja fique como espectador. Por quê? Porque calaram a boca dos bons, calaram a boca daqueles que se levantaram em meio à política para denunciar um governo corrupto. Daqui a pouco vão calar os jornalistas, daqui a pouco vão calar a igreja. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus foi como uma igreja muda ao matadouro. Claro, para cumprir o seu propósito. Entenda algo, irmãos. O sacrifício feito na cruz do Calvário, ele é um sacrifício perfeito. E não precisa mais que eu e você seja crucificado. Pelo contrário, ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. O que isso significa? Que já que estamos vivendo em meio à crise, nós somos aqueles, sabe, que faremos a diferença em meio a toda e qualquer situação que se levante. Você tem uma palavra de esperança, você tem uma palavra de fé, você tem uma palavra em meio à crise, você tem uma palavra em meio à tribulação, você tem uma palavra em meio à turbulência, você tem uma palavra, sabe, em meio àqueles que estão sem esperança, daqueles que estão nervosos, daqueles que estão preocupados, daqueles que estão ansiosos, daqueles que você vai encontrar, sabe, desesperado. Deixa eu dizer algo a você: não é para você se desesperar, pelo contrário, é para você se permanecer firme e falar: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei qual a promessa da parte de Deus para a minha vida, e eu sei que todos aqueles que estiverem andando ao meu lado, aqueles que estiverem, sabe, próximo, eles serão abençoados de tudo aquilo que vai transbordar da minha vida, sabe, vai, sabe, jorrar sobre a vida daqueles que estão próximos. Deixa eu dizer algo a você: você carrega fé e esperança para um povo perdido, para um povo em crise. Libere aquilo que é uma porção da parte de Deus na tua vida. Não fique com os diagnósticos do inimigo, mas libere aquilo que você carrega e alcance outras pessoas. Amém? Por isso que nesses dias nós estamos convidando a vocês a se levantarem em oração, a se levantarem em jejum, sabe, a pedir a Deus que mude a sorte do nosso país, sabe, que nós possamos como igreja estar unidos e buscarmos a face de Deus e ter por certo, confiamos no poder de Deus e na restauração que Deus vai fazer na nossa nação e na renovação dela, em nome de Jesus. Tenha por certo que Deus tem planos de paz. Deus sempre tem um plano para o seu povo. Deus sempre tem um escape para o seu povo. E não importa, irmãos, os dias que estão por vir, mas tenha por certo, nós viveremos, sabe, os melhores dias da nossa vida. Pode ter por certo, irmão, sabe, pode estar acontecendo o que for lá fora, mas se você entender que você e Deus é a maioria, você vai prosperar no meio da guerra, no meio da confusão. Deus vai dar um escape para a tua vida e você vai viver dias extraordinários,
mesmo, sabe, que tudo contemple, tudo mostre ao contrário, fique com aquilo que Deus tem ao teu respeito, fique com as promessas contidas na palavra de Deus ao meu e ao teu respeito. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, que eu não sei como aconteceu, mas antes de meio-dia eu estou terminando o culto. Você recebeu algo da parte do Senhor, irmãos? Amém. Eu falei 30 minutos, gente. E consegui falar tudo que eu queria. Tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Que bom, né? Acho que eu preciso ser mais objetivo. Nem mexi com Raí. Por isso que terminou cedo, Raí. Eu me preocupo porque hoje eu vejo que você é um homem mascarado. Essa máscara vai cair em nome de Jesus. O pessoal que está em casa, ele está gripado, viu, irmãos? Ele está usando a máscara preta, tá certo? Para que os outros irmãos não se contaminem, tá certo? Entenda, ele é um menino de Deus que eu amo. A mãe dele está meio chateada comigo, porque toda vez eu fico pegando no pé dele, mas tudo bem, está tudo certo. Deus é bom, o diabo não presta, né? Ele vai crescer em nome de Jesus. Amém. Te amo, filho. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos teus ensinamentos. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem colocado palavras em nossos corações, Pai, que nos enche de fé e de esperança. Nós não queremos